Que privilégio contar com você de novo. O nosso Viva com Propósitos começando agora para aquecer o seu coração. De verdade, nós vamos falar sobre a presença de Deus na sua vida através da história de uma pessoa muito querida. Teófilo Hayashi vai estar conosco compartilhando como Deus tem feito maravilhas através da vida dele. E eu sei de uma coisa, isso não é só para ele, é para você também. Mas além disso, nós temos os outros quadros preparados com muito carinho para você. O Feminina, o Palavras, o Estação da Moda e o Retratos da Vida vão falar com o seu coração, vão aquecer você e vão te dar direcionamentos, pequenos recados de Deus para o seu dia a dia. Vamos lá, juntos, mais um Viva com Propósitos. Vamos falar com você de novo que dessa vez eu estou no meio de muitas frutas nessa loja especializada. E frutas são coisas muito gostosas, né? Frutas adoçam a vida da gente, frutas fazem diferença no nosso dia a dia. A gente vive falando para as nossas crianças, criança, come uma fruta. As pessoas estão fazendo dietas, estão preocupadas com uma alimentação mais saudável. Aí todo mundo se preocupa em ter alimentos gostosos, saudáveis no seu dia a dia, porque frutas fazem muita diferença mesmo para o nosso organismo, elas fazem muito bem a gente. A Bíblia fala, no livro de Gálatas, capítulo 5, de frutos que fazem muita diferença no nosso dia a dia, frutos importantes para o nosso viver. Frutos que fazem diferença não só para a gente, mas para as pessoas que nos cercam. Eles são os chamados frutos do Espírito. Há quem diga que o fruto do Espírito é como uma laranja que tem vários gomos, ou como um cacho de uva que se manifesta de diferentes formas e forma um cacho só. Mas a verdade é que os frutos do Espírito, eles fazem muito bem para mim e para você. E eles vêm deste lugar, do Espírito Santo de Deus. Se nós estamos no Espírito Santo de Deus, se nós nos colocamos dentro da vida do Espírito de Deus, naturalmente vão surgir da nossa vida muitos frutos. Frutos que vão fazer diferença na vida das pessoas, frutos que vão fazer diferença na minha vida também. Será que você está produzindo frutos? Que tipo de fruto você está produzindo? Será que são frutos do Espírito? Será que são frutos que não são do Espírito? A Bíblia coloca pra gente o nome desses frutos. O primeiro deles é amor. O amor é uma coisa doce, preciosa, que assim como uma maçã bem gostosa enfeita o coração, faz bem para as pessoas, o amor é como se as pessoas fossem envolvidas numa doçura que transforma o seu dia a dia, não é assim? Depois, a palavra de Deus coloca alegria. A alegria é como um abacaxi bem doce que faz a gente sorrir no momento de tristeza. E você, será que você tem alegria? A Bíblia fala da paz. Como é que eu podia falar da paz? Talvez como uma pera, uma fruta mais discreta, de cheiro bem suave, mas que se ingerida vai fazer diferença também no meu coração, vai fazer diferença para o meu organismo, vai realmente me fortalecer. Depois a Bíblia fala de paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tanta coisa boa, tanta coisa boa. O que eu preciso perguntar para você é se vocês tem andado no Espírito Santo de Deus, se você tem procurado viver no Espírito Santo de Deus para poder produzir esses frutos gostosos na sua vida, para que as pessoas possam receber de você, não um limão azedo, que corta a alma de tão difícil que é, mas assim, um pêssego gostoso, cheiroso, saboroso, que faz da vida muito mais forte, mais fortalecida.
Que tipo de frutos você tem produzido? Será que você está andando no Espírito para poder produzir de verdade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Sabe? O Espírito Santo de Deus é como se fosse o cabo de onde vem toda a seiva que nós precisamos para produzir o fruto que vai fazer diferença na nossa vida. Essa fruta aqui já foi desligada, né, da árvore, da videira. Mas enquanto ela esteve desligada, ela recebeu força suficiente para nascer, para brotar naturalmente toda a doçura, para brotar naturalmente todos os nutrientes que hoje ela oferece para a gente. Pois é, amiga. Aonde que você está ligada? Será que você está ligada nas preocupações, nas dúvidas, nas tristezas? Ou será que você está ligada no Espírito Santo de Deus? Se você estiver ligada no Espírito Santo de Deus, naturalmente vão sair de você frutos, como esses aqui, doces, que vão nutrir pessoas, que vão trazer alegria para pessoas. Se você estiver realmente ligada no Espírito Santo de Deus, a sua vida vai ser uma vida que vai abençoar e não atrapalhar e não trazer tristeza para a vida das pessoas. É isso, meu desafio para você hoje é que você esteja no Espírito Santo de Deus e nele você produza muitos frutos. Frutos de amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, domínio próprio, todas essas coisas que nós precisamos para crescer fortes e bem sadias, tá bom? Um abraço bem apertado, até breve. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Vicky Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vicky Pane. Vicky Pane, um sonho de pão. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Que bom que você está conosco, Viva com Propósitos, hoje trazendo algo para apaixonar o seu coração. Eu tenho aqui comigo uma pessoa que tem uma história muito especial com Deus. O nome dele é Teófilo Hayashi, 33 anos hoje, né? 33. Acabou de assumir uma igreja lá em São Paulo que se chama Monte Sião. Isso. Que é um símbolo da presença de Deus, né, nessa terra. Amém. Casado com Júnia. Isso. Formado em psicologia. E já andou o mundo, né, falando de Jesus para as pessoas, não foi? Foi isso mesmo. Eu achei muito legal o que você me contou sobre como você achou Jesus, ou como ele te achou, porque você já conhecia ele de ouvir falar, vamos dizer assim? Já. Conta pra gente essa história. Eu, como muitos aí, né, eu cresci na igreja. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, sobrinho de pastor. Olha só. E lá em casa todo mundo é pastor, até o cachorro, pastor alemão. Que legal! Mas a gente vai crescer na igreja e participa de tudo, né? Parece que meio que se acostuma com aquele negócio, às vezes né? você não tem meio que uma noção, uma ideia do que você está experimentando lá. Pois é. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer faculdade nos Estados Unidos. E eu fui. Longe da família, longe de todo mundo, um mundo completamente novo. 18 anos, imagina
a minha cabeça e livre e solto. Totalmente. E fui rodeado por amigos que tinham boas intenções, mas nós éramos todos jovens tentando encontrar a nossa identidade também. E infelizmente foi um tempo que aos poucos fui me esfriando da fé. Puxa vida. E em meio à faculdade, estudos, a correria, a vida social de um campus universitário, fui me distanciando. Sempre tive o temor de Deus, porque era algo incutido em mim, na minha criação. Mas aquela coisa que a gente cresceu indo sempre para a igreja, sempre ligado ao corpo de Cristo, eu fui me distanciando daquilo. E é aquela coisa, né? De repente você se vê, você já está mais longe do que você imagina. É quase aquela coisa do sapo na água quente, né? Que a gente fala. Que ele vai ficando confortável, Exato. E de repente você perde a noção de onde você norte. Tá, né? Exato. E eu lembro que eu estava até te contando que eu estava no final do meu segundo ano de faculdade. Estava na noite saindo aí numa festa junto com alguns amigos. Não estava com o Senhor, mas em um momento lá onde eu estava indo para um bar, eu escutei o Espírito Santo falando comigo de tão claro, uma convicção que veio, invadiu até aquele ambiente que eu estava, que era um ambiente de festa, barulho, todo mundo lá, os meus amigos, e veio parecia que era, em meio todo aquele barulho, veio uma voz tão macia, gentil, mas tão forte, que me convenceu do que eu estava fazendo, e falava para mim, o que é que você está fazendo com tua vida? Você não sabe que você tem um chamado de Deus sobre tua vida? Puxa vida. E aquele momento foi estranho, até porque eu comecei a chorar no meio de uma festa, sozinho. e fiquei, sabe, aquela coisa sóbria, veio uma coisa sóbria sobre mim e eu fiquei consciente do que eu estava fazendo. Saí de lá correndo e eu lembro que quando eu saí de lá, a única coisa que eu escutava era uma palavra que batia forte no meu peito, por dentro, que era Jocum. Eu não sabia nem o que era Jocum. E fui para casa do meu amigo, que eu estava visitando ele, era numa outra cidade, não era a cidade que eu estava morando. Fui para casa do meu amigo, onde eu estava hospedado, e falei, deixa eu entrar no teu computador. Naquela mesma noite, eu entrei no computador, fiz uma busca, descobri que era uma missão para jovens. Isso. Eu fiquei acho que 1 hora fuçando lá na internet e fiz minha inscrição para fazer um ETED para servir como missionário para Jocum, porque naquele momento o que me dava na cabeça era, essa aqui é a maneira de eu servir a Deus. Isso é para isso que eu nasci. Então eu vou para isso. E até acabei trancando a faculdade, tive que explicar isso em casa. Alguns amigos não entenderam, alguns familiares não entenderam, mas eu tinha a convicção, se eu não fizer isso de uma maneira radical, capaz de eu não correr mais atrás do meu chamado. Eu preciso fazer isso. Passar por essa experiência, né? Foi uma coisa forte. Mas, e que deu um start eu creio, que eu gosto eu pelo menos considero o meu ministério como missionário e depois lá pra frente em outras funções, mas meu coração continua sendo, eu olho pra trás e eu penso, eu sou um missionário. Mas tem toda uma história, né, da sua mãe, sim, né, trabalhando pro Senhor e fazendo coisas pra Deus, e ela orando, sua família, né, orando, até desaguar em Deus assim, catando você, né? Eu falo que a gente é fruto de orações, né? Eu acho. Eu lembro, assim, quando eu tava frio na fé e longe, eu falo assim, eu tava longe de Deus sempre esteve perto de mim. Isso, eu tenho tanta convicção disso. Eu lembro assim, sabe, mesmo eu longe de Deus, eu sempre sabia que Ele tava perto de mim. E Ele tá mesmo. Porque Ele sempre foi fiel, mesmo nós sendo muitas vezes não fiéis com Ele, Ele sempre foi fiel. E eu falo que naquele processo todo que eu tava longe de Ele perto, eu sempre soube que minha mãe estava em casa orando. Eu sei que foi ela que me ensinou o temor do Senhor. Ela que me incutiu os princípios bíblicos dentro de mim. Ela que me ensinou o que é ser como Cristo, mesmo quando eu não pratiquei o que é ser como Cristo. Ela foi quem me ensinou e me deu esse exemplo. Então, tem um histórico por trás. O meu avô veio como um missionário do Japão para a colônia japonesa no Brasil. Que interessante. E ele começou a plantar as igrejas metodistas livres nipo-brasileiras. Olha só. Então, a minha mãe nasceu dentro da metodista livre, cresceu dentro da igreja, e depois ela teve uma experiência com o Espírito Santo e acabou indo para uma outra direção e começou a Monte Sião, onde eu nasci e cresci. E que hoje você pastoreia. E hoje eu estou pastoreando. Que lindo. Então, eu falo assim que eu gosto de falar que eu estou sobre os ombros de gigantes. Que eu creio que é um princípio do reino que o nosso teto tem que ser o chão dos nossos filhos.
Aham. E eu experimentei isso vendo na minha família que o teto que o meu avô construiu foi o chão da minha mãe. O teto que minha mãe construiu tem sido o meu chão. E eu quero construir um teto para ser o chão do meu filho. Gente, Deus abençoe onde vai parar esse seu filho, hein? Em nome de Jesus, ou os filhos todos, E os netos, né? Glória a Deus por isso. Amém. Mas é verdade, um dos princípios do reino é a transmissão. Exatamente. Né? A transmissão do cajado, a transmissão do manto, é realmente um princípio que o reino pratica. É o Deus né? de Abraão, Isaac e Jacó. Isso, de Elias e multigeracional. Eliseu. Exatamente. Né? Exatamente. As coisas vão realmente vindo para nós, e se nós estamos dispostos a receber, porque você podia ter optado em, deixa para lá. Não é para mim, exato. Deus falou. A gente tem o livre-arbítrio, né? Tem. Exato. Mas graças a Deus você catou esse chamado com as duas mãos. Pela graça né? de Deus, E hoje a gente está vendo tanta coisa boa acontecer. Glória então hoje você está pastoreando uma igreja. Sim. Mas você também é o líder de um movimento. Sim. Que se chama Dunamis. O que é Dunamis? Dunamis é a palavra no grego que, na verdade, ela é oriunda do dínamos, né? Que também tem a palavra dinamite. E lá em Atos, a gente, toda vez que se refere a poder, no original se fala dínamos ou dunamis. E tem uma conotação de um poder explosivo do Espírito Santo, especificamente através de sinais e maravilhas. E quando eu estava servindo com o Jocum, na Índia, eu trabalhei com tentando alcançar universitários muçulmanos numa universidade lá em Nova Delhi, chamada Jamia Millia University. E eu via que eu evangelizava. Eu ia pelo lado da apologética, o que eu acho muito válido, mas parecia que eu sempre caía numa vala de uma discussão filosófica. E eu falei, Deus, mas como que eu vou convencer esses caras? Será que eu tenho que estudar mais? Será que o que eu tenho que fazer? E ao mesmo tempo que eu estava tentando me aplicar no meu estudo da palavra, eu sentia do Espírito Santo que tem que ser alguma coisa diferente. Já já você vai contar pra gente o que é. Fica ligado, Deus tem muitas coisas para ensinar pro seu coração através da vida do Theo. Agora eu quero que você preste atenção também no Palavras, algo que vai talvez responder uma pergunta do seu coração hoje. Vamos ouvir. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Gabriel Pensador. Depois de refletir um tempo sobre um determinado assunto, eu cheguei à seguinte conclusão: mudo não é uma pessoa que tem uma deficiência na fala. Pelo contrário, essas pessoas, elas lutam para se fazer ouvidos. Mudo, na minha opinião, são aquelas pessoas que têm uma habilidade enorme no quesito fala. São aquelas pessoas que não podem ver uma oportunidade de falar e já saem logo despejando uma infinidade de palavras. Ainda mais se o assunto que estiver em pauta seja política, religião, qualquer assunto que esteja na mídia, que seja polêmico, que esteja imprimindo as capas das revistas e jornais. Hoje em dia, o que mais vemos por aí são pseudos revolucionários, dizendo isso ou aquilo dos nossos líderes religiosos, dos governantes do nosso país. Esses revolucionários geralmente reclamam. Mas se a gente quiser aprofundar um pouco que seja o nível dessa conversa, vamos ver que essas pessoas que pareciam tão sábias ao falar, vamos ver que essas pessoas que pareciam exímios conhecedores do assunto, não sabem ao certo contra quem estão lutando, contra o que estão lutando. Muitos querem se fazer ouvidos, querem lutar, querem mudanças imediatas, mas poucos lembram que somos insaciáveis. Fomos feitos assim. Nós comemos agora, daqui a 3, 4 horas já estamos com fome novamente. Então, se uma mudança acontece, logo depois já queremos outra e outra e outra. Não adianta nada a gente ficar julgando os outros. Não adianta nada a gente ficar correndo atrás de algo se esse algo não nascer primeiro dentro de nós mesmos. Quando essa mudança nasce dentro de nós mesmos, ela inspira outras pessoas. Ela muda a nossa realidade a partir da nossa vida. Para isso, a gente precisa entender qual é o real sentido da nossa vida, por que estamos aqui e para quem podemos recorrer em todos os momentos. Não peça para qualquer pessoa o que somente Deus pode te dar. Não peça para um governante a satisfação que você precisa. Deus é o único capaz de transformar qualquer realidade.
Ele está acima de todas as coisas. Se você deseja ser ouvido por alguém, que esse alguém seja Deus, que está sempre pronto a te ouvir, sempre pronto a realizar os desejos do teu coração. Basta você se voltar para Ele e entregar todos os seus desejos nas mãos dele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. 2 Crônicas 7,14. Que bom que você continua conosco. Viva com Propósitos, hoje falando de fogo. Você está se sentindo um pouco apagado? Você vai receber muito incentivo para o seu coração. E aí também eu quero que você compartilhe as suas ideias. Fala com a gente no Facebook, fala com a gente no Twitter, fala conosco através do e-mail, contato@vivacompropósitos.com. A gente quer ouvir você. E os nossos programas todos estão disponíveis para você assistir lá no canal do YouTube. Você encontra os links no Facebook, assiste de novo, procura aprender de novo o que Deus tem para o seu coração através de tudo isso que nós estamos procurando colocar como sementes, né, na sua vida e no seu coração. E nós queremos também agora trazer para você o Estação da Moda. O Estação da Moda ajuda a gente a ficar mais bonito, sabe por quê? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus mora na gente. Não é legal ter uma casa bem bonita para Deus? Então vamos lá, acompanhe as dicas da Paula. Olá pessoal, eu sou Paula Talmelli e você está comigo no nosso quadro Estação da Moda. Envie suas dúvidas, suas dicas, suas sugestões, nós queremos ouvir o que você tem para falar pra gente. Acesse esse endereço que aparece aqui na nossa tela e envie seus comentários, assim a gente pode trazer mais informações para o que vocês querem. Hoje nós vamos continuar falando de preview primavera-verão e eu vou trazer para vocês como utilizar estampa animal e estampa floral. Mas fiquem aí, não saiam porque nós temos muitas novidades. Vamos começar com essa calça em estampa de onça, bem sequinha, bem reta, porque como a estampa chama bastante atenção, é bom que o modelo compense e seja um pouco mais reta. Agora, como a gente está no verão, a nossa sugestão é utilizar com essa camisa, essa blusa aqui amarela. Tá? Ela forma um composê bem legal, bem diferente e você complementa com um sapato preto, por exemplo. Uma outra ideia de estampa animal que está utilizando bastante são as camisetas. Uma outra opção de estampa animal são as estampas de bichos em camisetas também. Essa aqui é bem especial porque ela é toda de brilhantes e vocês podem complementar com um blazer branco. Então você sai de uma camiseta totalmente casual para um look despojado e complementando com um blazer. A segunda estampa que eu comentei que a gente vai usar muito agora é o floral. Mas ele não é mais aquele floral delicadinho, com pequenas flores. Ele é um floral mais despojado, mais com essas maxi estampas. Então a gente vê muitas palmeiras, flores coloridas e ele tá vindo bastante em calça. Para complementar e não errar, complemente com uma blusa simples de cor lisa. Uma outra opção de calça estampada aqui também vem numa cor mais viva, o laranja, que a gente vai usar bastante, já mostrei até um blazer para vocês no nosso outro quadro, que vocês podem complementar com essa blusinha mais jogadinha. Então aqui a gente ainda tem um ponto importante para destacar. A calça é colorida e chama atenção, mas ela tem um modelo mais sequinho. E a camisa, para complementar, ela tem uma modelagem mais solta, fica um look mais equilibrado. Então se você tem a silhueta mais esguia, mais estreita na parte de baixo, você pode usar bastante as calças coloridas com as camisas soltas. Mas se da cintura para baixo o seu corpo é um pouco maior e você é mais esguia na parte de cima, deixe para utilizar a estampa colorida na parte de cima, como esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora. De um blazer colorido com um shortinho básico. A gente já falou bastante do blazer aqui no nosso outro quadro e esse aqui vem numa versão super linda, despojada, um tecido leve, várias aplicações e bordados aqui. E como ele é uma peça bem chamativa, a gente complementa com um short de alfaiataria. Queridos, e para demonstrar a nossa tendência, a gente está aqui de novo com a Ianca vestindo o nosso look com estampa floral. Então ela tá com um short de alfaiataria, bem clássico, numa cor básica, um off-white, uma blusinha branca também, básica, e o blazer colorido.
com as roupas totalmente básicas, o destaque fica só pro blazer. E ele já tem bastante detalhe, o bordado, a estampa floral, está super elegante. Vejam que esse decote alonga bem, apesar dele não ser tão comprido. Mas deixando o blazer aberto, a gente sempre cria também a sensação da silhueta longilínea. Queridas, não tenham medo de usar estampa neste verão. Combine sempre com uma peça lisa que vocês não têm como errar. E continue nos acompanhando no nosso quadro. Na semana que vem estaremos aqui com mais um Estação da Moda. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você! Continuando com você, Viva com Propósito. Eu sei que você ficou muito curioso. Como é que funciona isso de Dunamis? Aí você estava dizendo pra gente que você ficava no campo das ideias com as pessoas. Isso, e a gente ficava discutindo, eu tentava passar o evangelho, e eu me via sempre preso numa discussão filosófica. Eu falei, Deus, isso é legal, mas eu sei que não é tudo. E eu começava a ler Atos, eu falava, mas eles não faziam isso em Atos. Aham. E naquela época, alguém me passou um livro do Reinhard Bonk, e um livro chamado... Esse homem é uma bênção. É uma bênção. Um livro chamado Evangelismo por Fogo. Uhum. Quando eu comecei a ver aquele livro e ler aquele livro, eu comecei a falar, é isso que eu preciso. Mas eu não tenho isso, mas é isso que eu preciso. Uhum. E eu falei, isso aqui faria toda a diferença no que eu tô fazendo, eu veria resultados. Tá certo. E daí eu comecei a falar, Deus, mas como que eu vou ter isso? Isso que você fala é uma manifestação palpável da Sim. ação de Deus na vida das pessoas. Exatamente. Não é? Era uma coisa inegável. Eu falava assim, Deus, eu preciso de um sinal inegável. Uhum. Se eu ficar só nessa discussão, na conversa, parece que até eles são mais inteligentes do que eu. É quase como palavras concretas, né? Exatamente. Então era uma coisa que eles poderiam ver e falar, realmente nós estamos vendo, isso aí é algo sobrenatural, isso é Deus em ação. E quando você leu o livro, o que aconteceu? E eu comecei então numa busca, eu falei, Deus, eu preciso de algo mais. E daí eu me lembrei, quando eu tinha 6 anos de idade, lá em São Paulo, o meu tio uma vez me levou para o ginásio do Ibirapuera para assistir uma cruzada de um homem chamado Carlos Anacondia, que é um evangelista argentino. Isso. E estava fazendo uma cruzada de milagres lá no ginásio do Ibirapuera. E eu com 6 anos de idade eu fui para lá
E foi o dia que eu comecei a ver milagres pela primeira vez na minha vida. Uhum. Eu vi pessoas saindo de cadeira de rodas, eu vi surdo escutando. Isso existe, né, Theo? Eu falei, e não era televisão, porque eu tava lá na frente. Ai, eu vi aquilo, era uma coisa real, genuína. E eu lembro que eu falei pro meu tio, falava, tio, se um dia for pastor, eu tenho que ser que nem esse homem. Senão, não vou nem fazer nada. E eu falei, eu prefiro ser bombeiro. Porque eu queria ser bombeiro quando eu era criança. Então eu comecei, naquele dia que eu tava tendo essas conversas com Deus, com aquele livro do Reinhard Bonnke na minha mão, eu me lembrei daquela cruzada que eu fui quando eu tinha 6 anos de idade, lá em São Paulo. E eu falei pra mim mesmo, não sei, surgiu uma ideia. Eu falei, Deus, eu vou jejuar, eu vou orar. Pra mim, eu pensei, se eu jejuar e orar, acho que Deus vai aparecer, vai falar alguma coisa pra mim. Então eu vou jejuar, eu vou orar, e se o Senhor não me der uma outra direção, eu vou assumir que a direção para eu receber esse mais de Deus é eu pegar o meu dinheiro que eu tenho aqui e eu vou, assim que terminar o meu compromisso que eu tenho com os missionários com quem eu estou servindo aqui em Nova Delhi, eu vou pegar um avião e eu vou para Buenos Aires. E eu vou achar esse homem e vou falar para ele, eu tô aqui para carregar tua mala, tô aqui para engraxar teu sapato, tô aqui para lavar teu carro, eu tô aqui para te servir. Vamos ser um Eliseu, né? Mas eu quero ficar perto da unção. Puxa. Eu preciso, e quanto mais eu jejuava e orava, eu fui tomado por um desespero pela glória. Eu falava, eu preciso disso. Amém. Eu falava assim, eu não aceito um cristianismo abaixo disso. E então eu fui numa jornada. E eu falei, Deus, vamos falar aqui, vamos dar um prazo de 2 semanas aqui, pai. Fala comigo. E daí a minha mãe me ligou, do nada, me ligou lá na Índia, eu atendi, e ela falou assim, ela sabia desse compromisso que eu estava tendo com Deus, ela sabia desse propósito que eu estava em oração. Ela falou assim, Teófilo, o Espírito Santo falou comigo hoje, eu encontrei o homem com quem você vai andar. Jesus. Que vai te discipular. Eu falei, quem que é? E ela falou, é um homem chamado Dr. Kingsley Fletcher, ele é pastor em North Carolina, lá nos Estados Unidos, e ele não sabia quem você era, ele não sabe quem eu sou. Ele entrou, minha mãe estava participando de um programa lá, de liderança, lá em Colorado, nos Estados Unidos. Ela estava parte de 300 participantes, ele era um dos palestrantes, ele entrou e ele tirou um cartão de visita do bolso dele, deu para minha mãe e falou assim, o teu filho é meu filho espiritual, fala para ele vir para Carolina do Norte, eu vou discipular ele, Gente, ele tem o chamado de Deus na vida dele. Como assim? E eu falei, não acredito. Minha mãe falou assim, Então, o que eu fui? Eu fui fazer, eu fui pro Google. Fui procurar ele de novo, Google me ajudando. Ferramenta pode ser bem. Exato. E daí eu fui começar a ler a história desse cara. E ele era um pastor africano, radicado nos Estados Unidos, com um ministério profético muito forte, respaldado. Tinha uma igreja local lá também. E um ministério itinerante de evangelismo acompanhado por sinais e maravilhas. Amém. E eu falei, então eu recebi isso como confirmação de Deus e fui. E passei a ser discipulado por ele e trabalhar na igreja dele como um dos ministros de jovens lá. Tá. E por lá eu fiquei 5 anos. 5 anos? 5 anos com ele. Na servindo aba desse ele. pastorzão. Servindo ele. E eu considero ele como meu pai espiritual. E fiquei servindo ele. E até eu senti de Deus que meu tempo lá chegou e nós decidimos que era tempo de eu voltar para o Brasil. E você veio com essa unção para cá? Sim, eu vim falando, eu quero ver o sobrenatural. Eu já vi o sobrenatural lá fora do Brasil, eu quero ver o sobrenatural no meu país. Mas sabe que eu acredito que Deus está mexendo as coisas aqui pra gente também, sabe? Sim. Assim como Deus tem feito coisas lindas em tantos países, eu tenho a impressão que Ele está fazendo algo novo na nossa nação. Eu também creio. Você está vendo isso? Eu também creio. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo e também com uma geração nova, que não vai ser uma geração que vai olhar para a velha geração e descartar. Sim. Mas vai ser numa base de honra. Mas é assim que funciona, não é? E Deus vai honrar isso. Sabe, eu creio que nem a gente estava falando sobre o Senhor ser um Deus que trabalha através das gerações. É um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É verdade. E eu creio que o avivamento genuíno, ele é multigeracional. E Deus tem falado tanto sobre honra aqui entre nós. Uau. Deus tem nos ensinado tanto e com tanta insistência sobre isso, sabe? Sobre a honra que traz o respeito, que traz a autoridade, Exato. que gera a conquista. Exato. Não é? A honra, a honra, ela extrai o melhor das pessoas. Né? Quando a gente honra os nossos líderes, a gente extrai a superfície, as qualidades daquele líder. E quando os líderes eles honram a próxima geração, eles chamam ele ao lugar de destino, aquela geração ao lugar de destino. Então eu vejo que quando antigamente houve talvez momentos onde as gerações tiveram seus clashes, suas colisões,
Eu creio que Deus está fazendo algo novo, onde é que nem está escrito lá na palavra que o coração dos pais vão ser voltados para os filhos e os corações dos filhos vão ser voltados para os pais. Amém. Eu tenho muita esperança que nós estamos entrando nisso como igreja brasileira. Glória a Deus por isso. Gente, quanta coisa boa. Você está ficando animado aí? Por andar com Deus, fazer as coisas de Deus, ver Deus palpável na sua vida? É assim que funciona, amados. Perto de Deus e vivendo os princípios de Deus, a gente realmente vê coisas maravilhosas acontecerem. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais. Vamos ao intervalo agora. Vicky Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vicky Pani. Vicky Pani, um sonho de pão. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Voltando com você, nosso último bloco agora para continuar aquecendo o seu coração, né, Theo? Com o fogo de Deus? Pois é isso mesmo. Você acredita, não é, que qualquer pessoa pode achar o que você achou? Eu acredito. Poder de Deus manifestado na vida dela? Eu acredito. Eu não só acredito que isso é para todos nós, como também acredito que isso é o que está como a vontade de Deus para nossas vidas. Uhum. Ele quer que a gente venha ter encontro com com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Uhum. Jesus, quando ele sobe, ele ascende aos céus, ele fala que ele vai enviar o Consolador. Isso. Então ele está aqui, a pessoa do Espírito Santo, e eu acho que a gente... Pronta, disponível. Exatamente. Então eu creio que também a igreja, a gente está entendendo como honrar e como entender e abrir espaço para a pessoa do Espírito Santo. Exatamente. É uma coisa que Deus tem nos ensinado também, né, aqui como companheiros teus no reino, aqui na igreja. Com certeza. E o Espírito Santo de Deus tem um espaço. Exato. Ele precisa ser lembrado. Exatamente. Não é? Ele precisa ser honrado. Exatamente. Não é? E nós eu precisamos buscar esse companheirismo com Ele. Não é? E abrir espaço na nossa vida para que as conversas com Ele se tornem, então, em frutos palpáveis. Exatamente. Para a nossa geração ver quem é Deus. É isso. E eu creio que a nossa geração está procurando isso. A nossa geração, eu digo, a geração pós-moderna, dos que têm 15 anos aos seus 25. O pessoal tá falando, cara, me dá uma coisa real. Isso. Eu sei muita coisa na teoria, mas eu quero ver uma coisa real. Mas é tanto vontade de Deus que lá no Antigo Testamento os profetas diziam, não, manda o rei chegar aqui, o Naamã, né? Pode vir que ele saberá que há Deus. Exatamente. Em Israel. E ele veio e ele recebeu a cura com as lutas dele ali, mas ele recebeu a cura. Sim. É como se fosse um desafio, né, no bom sentido da palavra. Sim. É como assim, provar e ver de que Deus é bom. É verdade. E eu creio que hoje a nossa geração ela tem uma ideia de um Deus que não é bom. É um Deus que está para a pessoa. Hoje o jovem que não conhece Jesus, ele pensa,
Não, existe um Deus que se eu pisar fora da linha, ele me castiga. Pois é. Quando você vai começar com esse papo de igreja, esse papo de Deus, ele já não gosta porque ele fala, pô, isso aí... julgamento, a condenação. Já vai apontar os meus erros, apontar tudo que tá de errado em mim. Quando, na verdade, eu creio muito no que o salmista diz, que é provar e ver de que Deus é bom. É bom, Deus não tá aí para julgar. Exato. Deus tá para acolher. Exatamente. Eu creio que a geração, no fundo, a nossa geração, ela tá procurando. Cara, será que você consegue me dar um exemplo de amor e poder genuíno? Bondade genuína? A gente pode falar, sim, tem isso em Jesus. Isso. E apresentar esse tipo de Jesus. E que, inclusive, ajuda a gente quando os milagres não acontecem. Né, Exatamente. Exatamente. Né, que é uma coisa que o Reinhard até coloca na biografia dele, que ele ora pelos enfermos, muitos são curados, exato. Outros não são. Eu tive a oportunidade de traduzir para um outro evangelista, um homem de Deus chamado Randy Clark. Sim, já ouvi falar dele, uma bênção. O Randy, ele falava muito assim para mim, eu lembro nas ministrações que eu estive com ele, ele falava assim, muitos vão ser curados, mas nem todos vão ser curados, mas todos vão ser amados. Isso. Então, isso que ele falava pra mim, assim, eu perguntava pra ele, fazia muita pergunta, porque eu via tanta gente sendo curado, quando eu tava lá traduzindo pra ele, bem na nossa frente, e ele falava assim pra mim, quando você for orar por um enfermo, olha nos olhos, e lembre-se do modelo de Jesus, que Jesus, ele olhava para as pessoas, para as multidões, e ele tinha compaixão. E era compaixão que dava o início, o start pro milagre acontecer. Então, eu creio que às vezes... Talvez um milagre físico não acontecendo, talvez não é nem o essencial, mas a pessoa sentir o amor de Jesus através da tua vida, né? É isso que importa. Eu creio nisso tão firmemente. Exato. Tão firmemente. Muitas pessoas podem continuar te ouvindo pelo site, né? Pode. Recebendo seus materiais. Exato. Se o pessoal for pro nosso site, que é www.idunamis.org, tem todo o nosso material, tem nossos vídeos, tem nossos podcasts, tem toda a parte de mídia nossa lá. Dá para te conhecer mais, dá para receber mais da tua experiência, né? Dá para compartilhar mais de Deus através da tua vida, sim, né? Com certeza. Tudo lá no site. Então vão lá, amados. Procurem conhecer mais do que Deus tem feito através da vida do Theo. E lembre de uma coisa, tudo isso não é só do Theo, é teu também. Porque do jeito que Deus ama o Theo, ama você também. Do jeito que Deus quer usar a vida, né, de Teófilo para a glória dele, quer usar a tua vida também, não é? Pode fazer muitas coisas maravilhosas através de você também. Agora, o grande segredo é se colocar nas mãos desse Deus, não é? Exatamente. Se pôr como disposto a ser usado. Isso. E ele vai usar. Ele vai usar. Como é que é o desafio de ser pastor de uma igreja? Com toda essa bagagem que você tem, agora você vai mudar um pouco de contexto, né? Eu tô aprendendo, pra falar a verdade. Eu falo assim, a gente não sabe exatamente o que a gente tá fazendo, mas a gente vai indo. Mas pela graça de Deus, a gente tá acontecendo. Isso. É bem mas assim. A gente faz o nosso melhor, né? E a gente crê que Deus faz o restante. Eu amo a igreja local. Mesmo eu liderando um movimento que é para-eclesiástico, não é vinculado a uma igreja local. Hoje eu me encontro como pastor também de uma igreja local, assim também como um líder de um ministério para-eclesiástico. Sim. E eu entendo que a igreja local é a representação da noiva. E Deus escolheu isso. A Bíblia diz que Jesus morreu por ela. Exatamente. Né? E eu começo a entender, cara, como Deus ama a noiva. Como Deus ama a igreja local. Eu acho que a gente, às vezes, é muito rápido para julgar a igreja, né? E ter tanta coisa errada. Só que eu penso assim, nossa, eu acho que a igreja está num processo. E eu escolho ver as coisas positivas. Eu acho que nós estamos amadurecendo como igreja no Brasil, na América Latina, no mundo. Nós estamos amadurecendo. Então, nesse processo todo, eu estou aprendendo muito. E estou tentando escutar bastante. E tenho muitas ideias. Eu sou um cara que eu tenho muita ideia. Coisa boa! mas eu creio que eu estou num momento hoje que eu estou entendendo primeiro onde eu estou. Sim. Eu sei que é uma coisa muito diferente do que eu fazia no Dunamis e que faço no Dunamis ainda. Sim, né? e que vai continuar. E vou continuar, né? eu vou continuar. Então, pela graça de Deus, nós temos duas boas equipes. Um para o Dunamis, uma outra equipe para Monte Sião. E o pessoal está fazendo um belo trabalho. O impressionante da parte de Deus também é isso, não é? Quando Ele nos chama, nos separa para algo, Ele também traz todos os que Ele escolheu para fazer com Ele o que Ele nos chamou para fazer, não é? Ele nos rodeia com dons. Esses dons são pessoas também. Isso. Recursos humanos que sentem o mesmo peso, o mesmo chamado, carregam a mesma paixão.
e vivem pelos mesmos valores. Isso. E eu sou muito abençoado de ter equipes que são compostas de pessoas assim. Amém, amém, que coisa boa. Pois é. Deus é bom demais. Nesse finalzinho de programa, eu queria te convidar para falar com quem está escutando a gente aqui, o nosso tempo juntos, e lançar um desafio no coração deles. Amém, tá bem? amém. Vamos fazer isso então? Vamos sim. Pode falar. Eu queria falar para você que está me escutando, eu tenho visto que quanto mais a gente anda no Evangelho e anda seguindo Jesus Cristo, o Evangelho, na verdade, é muito mais poderoso do que nós imaginamos e também muito mais simples do que nós fazemos ele ser. E uma das coisas que eu me lembro é quando um amigo meu, que é um missionário também de Jocum, ele falou para mim que o Evangelho se resume em 2 coisas: amar a Deus e amar as pessoas. E eu sinto que essa é uma mensagem que eu vou pro resto da minha vida passar a aprender a viver. E eu queria lançar esse desafio para você, aprender, entrar numa jornada para você aprender a amar a Deus mais e amar as pessoas mais. E o segredo que eu tenho aprendido para eu poder fazer isso com mais efetividade é, primeiramente, que nem está escrito lá em 1 João 4, nós amamos a Ele porque Ele primeiro nos amou. Eu acho que uma das coisas que mais nos impedem de amar a Deus e amar o próximo é quando nós não conseguimos ser amados por Deus. E eu quero falar para você que Jesus te ama demais. Deus te ama demais, Deus tem um plano para você, Ele tem um propósito na tua vida que existia antes de você nascer. E por causa daquele propósito, o Senhor te formou com os dons, com os dotes, com os talentos que você tem. E por isso você é a pessoa ideal para cumprir aquele chamado. E uma vez que você entende tua identidade de filho e tua missão de vida, você vai também conseguir entender que Ele te ama de uma maneira incondicional e do fruto de ser amado por Jesus, você vai conseguir amá-lo de volta e amar as pessoas ao teu redor. Que a gente passe o restante de nossas vidas aperfeiçoando esse evangelho simples e poderoso, amar a Deus e amar as pessoas. Deus te abençoe. Isso mesmo, amar a Deus, amar as pessoas, mas principalmente eu acredito demais nisso que Ele mesmo reforçou pra gente. Se a gente entrega o coração para Jesus, para ser amado por Ele, todas as outras coisas acontecem de verdade. Exatamente, tudo fica resultado daquilo. Muito mais fácil. Muito mais fácil amar a Deus, muito mais fácil amar as pessoas se a gente sabe no fundo do coração da gente o quanto a gente é amado. Exato. Né? Louvado seja Deus. Queridos, Retratos da Vida vai falar um pouco deste amor de Deus sobre a nossa vida agora, através da história de uma pessoa. Quero que você conheça agora. Vamos lá. Nasci numa família boa, assim, entre aspas, porque às vezes meu pai era presente bastante, minha mãe também, mas às vezes havia tipo umas brigas entre eles, tal. Eu escutava, mas não sabia o que era, porque era novo, tinha uns 5, 4 anos de idade. Aí eu fui crescendo com isso, minha família era sempre unida, morava embaixo dos meus avós paternos, minha avó em cima. Sempre estava presente, eu almoçava na casa dela, minha mãe trabalhava, deixava eu lá, ficava tranquilo, tal. Até que no dia 21 de agosto de 2005, fui numa festa com meu pai, com a minha família e tal. Aí a gente tava tendo uma festa normal lá, aí foi que chegou uns bandidos lá. Chegou, começou a conversar, falou, pode continuar à vontade, mas a gente só quer dinheiro. A gente foi, ficou refém lá 4 horas lá e tal, continuou normal. Eu tinha acabado de sair do banho, fiquei deitado no colo do meu pai, não saía de lá, tipo, parecia que ele tava me protegendo e tal. Daí o cara falou assim, você quer ir dormir? Eu falei, não quero ficar aqui com meu pai. E, tipo, esse foi o tempo que eu vi, que foi o último tempo que eu tive com ele. Porque depois disso, a hora que a gente tava lá, eles foram reagiram. Meu pai mais os amigos dele que estavam lá. E nisso, eu, minha mãe e minha tia, correu pro banheiro arrastando. Foi e deixou um pouquinho a porta aberta, pra ficar vendo. Aí no meio de tudo isso, daí meu pai tava segurando o cara já, tirando a arma dele. Daí chegou um por trás dele. Daí atirou na cabeça dele, fez no olho dele na frente. O outro acertou no pulmão dele, aí perfurou o pulmão. Aí nisso tudo, eu vi tudo que aconteceu. Daí eu saí de lá assim, vi meu pai no chão assim, morto, tipo, fiquei parado, tipo, meio que sem entender. Eu era novo ainda, eu tinha 8 anos, tava pra fazer 9 depois menos de um mês. Aí eu pensei já comigo assim, nossa, agora minha vida acabou, tá destruída, vou me desandar, agora vai virar só briga em casa. Aí minha mãe, depois de um tempo, queria sair, sim, para conhecer pessoas novas,
Daí, como eu morava na casa dos meus avós, que era o pai do meu pai, eles não gostavam, tal, que eu ficava lá com eles e minha mãe tava curtindo, tal, saindo, para conhecer pessoas novas. Aí teve um dia que eu e minha mãe tava voltando para casa, a gente entrou, tava passando no corredor para ir para minha casa, que é embaixo. Aí minha avó me segurou, o meu avô segurou a minha mãe e minha tia bateu na minha mãe na minha frente. Tipo, eu senti aquele ódio assim, ó, imenso dos meus avós, que eu tipo, nunca mais ia olhar na cara deles, não ia falar nunca mais com eles e tal. Aquele ódio assim, ó, me durou 7 anos, assim, ó. Eu vi eles na rua, só xingava de tudo quanto é palavrão. Mas sempre foi muito difícil durante esses anos que eu não tive meu pai, porque eu tinha que mostrar força para minha mãe conseguir seguir a vida dela. Porque eu fui o ponto de apoio dela e tal. Eu tinha que me mostrar forte. Aí depois de um tempo, meu primo se converteu, ela foi no batismo dele, ela falou que era isso que ela queria, aceitou Jesus para a vida dela, e mudou totalmente a vida dela. Aí eu fui também, fiquei meio assim e tal, nossa, muita bagunça, não é isso pra mim que eu quero não. Aí eu fui com um amigo meu lá do bairro, me chamou para ir também, aí eu fiquei com ele, eu fui e gostei. Aceitei Jesus na minha vida, não me arrependo disso até hoje, foi a melhor decisão que eu tive. E depois de um tempo eu me batizei, hoje é só alegria. Depois de um tempo, indo no culto, Deus tocando no meu coração para me pedir perdão para meus avós, fui atrás dele, pedi perdão. Meu avô não quis falar comigo, mas pelo menos a minha parte eu fiz. A minha tia também não quis aceitar, ela falou, eu tenho medo de me machucar de novo. Eu falei, você não precisa ter medo de machucado. Se eu com 16 anos tô vindo aqui, tendo a coragem de pedir o perdão, por que você com mais de 30 não quer me aceitar? Daí eu fui, peguei, abracei ela e tal, saí de lá, parecia que saiu um peso imenso das minhas costas. Depois disso, Deus só foi me levantando assim, na presença dele, fui para acampamento, nossa, me transformou total, não falo mais palavrão, não brigo muito mais com a minha mãe. Antes era muito grosseiro com ela, agora, nossa, sou um amor com ela, abraço toda hora, falo eu te amo. Em relação ao meu pai agora, depois de um tempo assim que eu me converti, eu era mal ainda, ficava triste quando eu lembrava, ficava quietão no meu canto assim. Mas depois que eu fui pro retiro, depois da pregação do pastor Fabiano, mudou totalmente. Eu sinto que Deus é meu pai. Se ele quis levar ele, eu não posso fazer nada. Então, eu fui, agora que nem passou do Domingo dos Pais, eu estava tranquilo, porque eu tenho um pai, que é Deus, é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Agradecer por tudo que eu passei, por todas as tristezas que eu passei, eu só tenho a agradecer ele, porque eu passei isso para transformar meu testemunho agora. Porque ele sabia que eu seria forte, ele já sabia, já tinha minha história escrita, ele já sabia que eu ia vencer, que eu ia estar na presença dele, que eu ia estar andando com ele, que eu ia estar levando a palavra dele para as pessoas. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou de tudo que eu passei. E hoje eu tenho um pai, que é Deus. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Vick Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vick Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga sua família e conheça a Vick Pane. Vick Pane, um sonho de pão.
Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Que bom que você nos acompanhou até agora. Muito obrigado, Teófilo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por me ter. Essa sabedoria, né, que Deus já te deu, toda essa experiência que Deus já te deu, que possa frutificar muito mais ainda. Amém, amém. Né? Porque nós já temos notícia de tanta coisa boa no reino através da sua vida. Glória a Deus. Que a bênção seja ainda muito maior para essa geração. Para a glória do Senhor. Eu agradeço pelo convite e também agradeço pelo ministério que Deus tem usado através da tua vida, do teu marido. Vocês são um exemplo para nossa geração. Deus está nos ajudando, né? Muito obrigado. Deus é bom demais. Obrigado por estar conosco. E a gente te espera lá na Primeira Igreja Batista, aqui em São José dos Campos, e nas igrejas da cidade, em Taubaté, Jacareí, Caçapava, Paraibuna, Jambeiro, São Paulo, nas nossas extensões. Nós queremos ver você com a gente. Nós queremos que você receba com a gente o que Deus tem nos dado também. Não queremos ficar com aquilo só para nós, né? Repartir a graça e o amor de Deus sobre a sua vida também. Então vem, participa, esteja conosco, veja a revista Felicidade, as novidades que nós temos lá também para você, do coração de Deus para você. E te aguardamos no próximo programa. Até lá!